É muito bom que você encontre para que você entenda o propósito. 2 Reis, capítulo 19, versículo 6 em diante, diz assim: Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tema as palavras que ouviste, com as quais os servos da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabisaque, e achou o rei da Síria pelejando contra o Líbano, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques. E ouvindo ele dizer de Iraca, rei de Cush, eis que ha saído para tentar fazer guerra, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que tu confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria e todas as terras, destruindo-a totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livrará os deuses das nações, a quem destruíram, como Gozã, a Arã e Recebe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? O que é feito do rei de Amate, do rei de Arpade, do rei da cidade de Servaim, de Ena, de Iva? Recebendo então, pois, Ezequias cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa de quem? O Senhor. E Ezequias fez o quê? Estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, e abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senequeribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os teus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra das mãos do homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu, Senhor, és Deus. Amados, havia um rei da Síria chamado Senequeribe. Esse homem tinha montado um exército tremendo, poderoso, mas esse homem era um homem maligno, terrível, e ele vinha destruindo todas as nações. E o pior, que esse homem tinha um coração tão terrível, que ele fazia questão de te amedrontar primeiro. Ele mandava mensageiros diante dos reis que ele ia destruir, e dizia assim: olha, diga para o rei tal, que eu, Senequeribe, o poderoso da Síria, com meu exército, vou destruir a tua nação, levar tuas filhas como escrava, tuas mulheres, vou destruir teus mancebos, vou dar fogo, levar tudo, e quero ver que Deus é Deus, que vai poder te livrar da minha mão. Ele tinha uma malignidade, porque ele sabe que o diabo atua no medo. Você já reparou como as coisas acontecem quando atua no medo? Você, por exemplo, tem um exame para fazer a semana que vem, um exemplo, você tem lá um exame, qualquer exame de ultrassom, mas já o diabo começa a falar: ih, será que não vai dar alguma coisa? Será que não? Já reparou como o diabo trabalha antecipadamente? Senequeribe conhecia, porque era maligno. Senequeribe falou: eu já vou mandar uma carta amedrontando esse cara, porque eu vou destruir ele. E o pior, ele dizia: quero ver que Deus é o teu Deus, que vai poder te livrar da minha mão. E ele disse assim: ó, eu destruí os reis de Amate, os reis de Aparte. Aí o que acontece? Quando ele manda a carta para o rei de Judá, Ezequias, um servo de Deus, Ezequias pega aquela carta. Quando ele lê, é lógico que como homem ele temeu, porque ele sabia que o exército que ele tinha era pequeno diante do exército do rei Senequeribe, mas ele tinha um Deus que tudo pode. Ele subiu à casa de oração. Ele não ficou com aquela cartinha chorando as pitangas, ou dizendo: meu Deus, agora eu vou ser destruído. Não, a Bíblia diz que Ezequias, lendo-as, ele leu aquela carta de afronta, subiu no palácio, na casa de oração, e ali estendeu a mão e disse: ó tu que habita no meio dos querubins, abre os teus olhos e veja, abre os teus ouvidos e ouve as palavras que Senequeribe enviou para afrontar o quê? Afrontar a mim. Ele já, olha como ele usou: afrontar o Deus vivo. Por que ele falou isso? Porque Senequeribe tinha dito assim: ó, os deuses das outras terras não puderam me resistir. Mas sabe o que Ezequias fala? Porque esses deuses eram de pedra, de gesso, de madeira, e não tinha vida.
Mas o Deus que eu estou clamando é o Deus de Israel. É o Deus que se levanta do trono e disse: eu sou o que sou. Ravassube de Kébia. É o Deus que disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. É o Deus que manda dizer: operando eu, quem me impedirá? Rabassuri me camanai. É o Deus que manda dizer: quem é o homem que é caco sobre caco na minha mão? É o Deus que manda dizer assim: haja luz e houve luz. É o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, é o Deus de Israel. O que Senequeribe não estava acostumado a destruir aquele povo, porque aquele povo acostumado nas suas imagens de escultura, que a Marlene falou aqui hoje. Tem muita gente colocando a sua confiança, com todo respeito, não sou contra, num crucifixo, e achando que aquilo ali é simplesmente um símbolo. Mas aquele crucifixo em madeira, para mim, não tem poder nenhum. O que tem poder é aquele que estava crucificado, mas ressuscitou e vive e reina pelos séculos dos séculos. A Jesus, o cavaleiro dos céus. Então, amados, o que Ezequias fez quando recebeu a carta? Ele leu e subiu na casa de oração, dobrou o joelho e orou. Vamos orar?